Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam. Como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amém e amém. Este salmo, que traz como título a presença do Senhor, ele nos ensina de que o Senhor é presente em nossas vidas. Ele nos mostra que o Senhor é presente em nossas vidas desde sempre. Nós ainda não éramos formados. Não passávamos de um borrão na barriga de nossas mães. E o Senhor ali já estava nos guardando, nos cuidando e fazendo planos maravilhosos para as nossas vidas. Nós passamos pela fase mais difícil da existência. Eu não sei se você sabe qual é essa fase mais difícil da existência. É a infância, porque é na infância que a maior parte das pessoas acabam morrendo, acabam não resistindo e pelo caminho sucumbem. E nós vivemos num tempo em que nós fazíamos coisas malucas e absurdas. E todos estamos aqui vivos para poder testemunhar da bondade do Senhor que cuidou de nós na nossa infância, a nossa juventude e todos os dias de nossas vidas. Não há um único lugar onde nós possamos nos esconder da presença do Senhor. O Senhor está presente conosco em absolutamente todos os momentos de nossas vidas. Todos os instantes de nossas vidas, o Senhor se faz presente conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Eu não sei se na sua experiência cristã você tem enxergado essa manifestação da bondade de Deus. Eu não sei se na sua experiência cristã você tem enxergado o Senhor cuidando de você.
cuidando para que você não pegue coronavírus, cuidando para que você não perca o emprego, cuidando para que você tenha saúde, cuidando para que você tenha vida em abundância, cuidando da sua família. Se você pegou coronavírus, o Senhor se põe ao seu lado para que você possa resistir à doença. Se você perdeu o emprego, o Senhor se põe ao seu lado para que você possa encontrar um outro e não passe por dificuldades financeiras. E se passar por dificuldades financeiras, o Senhor se põe ao seu lado para cuidar que as suas necessidades básicas sejam supridas. Esse é o Deus a quem nós servimos, sempre presente em nossas vidas, sempre disposto a cuidar de cada um de nós. Eu me recordo, quando criança, acho que eu já contei isso para vocês em algum momento, eu vou recontar. Não era bem uma criança, eu era assim um adolescente de 14 anos de idade. Eu já era batizado e eu, naquela noite de sábado, decidi convidar os meus amigos para irem comigo numa social que estava acontecendo na Escola Adventista de Cotia. Tem algumas pessoas de Cotia aqui que sabem exatamente do lugar onde estou falando. A Escola Adventista de Cotia, ela não fica na cidade de Cotia, ela fica, eu acho que é um bairro chamado Lajeado, um pouco distante do centro. E esse bairro chamado Lajeado, ele tinha naquele tempo, né, quando eu tinha 14 anos de idade, uma escassez muito grande de transporte público. E eu convidei vários amigos, que eram amigos com quem eu estava estudando a Bíblia, para que eles fossem na social comigo, e os pais deles disseram assim para mim: eles podem ir, mas quando for 10 horas da noite, eles precisam estar aqui. Porque se eles chegarem 10 horas e em 1 minuto chegarem atrasados, nunca mais eles vão nem na social e nunca mais eles vão ir nem na igreja com vocês novamente. Forte isso, né? Nesse contexto, nós fomos, brincamos, e o último ônibus passava às 9h30 perto do Colégio Adventista, que é o ônibus que viria até o bairro do Portão, o bairro onde nós morávamos. Quando deu 9 horas, nós já saímos da social, fomos todos para o ponto de ônibus, o ponto vazio, e nós encontramos, passando pelo ponto, um senhor, um carroceiro. Ele estava juntando, acredito que latinha, papelão. E quando nós o vimos, eu perguntei, falei assim: o senhor viu se porventura o ônibus passou? E ele disse assim: hoje o ônibus passou antes. Antes das 9 horas ele passou aqui, e esse é o último ônibus, não tem outro. Você imagina o tamanho da nossa angústia? Acho que angustiado ficamos todos, mas eu fiquei desesperado. Porque naquele momento eu entendi que aquele adiantamento do ônibus faria com que as pessoas que estavam comigo não chegassem em casa até as 10 horas da noite, os pais ficariam uma fera, ficariam furiosos, os estudos bíblicos teriam que ser parados e aquelas pessoas não teriam mais a oportunidade de estarem tomando a decisão delas ao lado de Jesus. Sabe o que nós fizemos? Paramos tudo e oramos. Nós clamamos as misericórdias de Deus e imploramos um milagre a Ele. Confesso para você que pedir por um milagre numa hora dessas é quase uma loucura. Nós sabíamos que o último ônibus já havia passado e não passaria novamente. Então nós oramos e decidimos ir. Acho que a distância deve dar uns, não tenho certeza, mas algo entre 5 e 10 quilômetros de distância da Escola Adventista Tio Gustavo até o bairro onde nós morávamos. E nós começamos a andar. E quando nós começamos a andar, eu pensei, né? Será que isso é obra do maligno? Será que é Satanás tentando impedir os meus amigos de continuarem indo à igreja e de continuarem estudando a Bíblia? E eu pensei comigo, se é obra do maligno, a obra de Deus é maior e é mais forte que a do maligno. E vocês pasmem quando souberem que ao longe nós enxergamos um ônibus vindo. Só que nós enxergamos o ônibus vindo antes de chegar no próximo ponto, no meio do caminho, nós enxergamos o ônibus e ficamos desesperados. E agora? A gente tenta correr para um ponto, de um ponto para o outro dava mais do que 1 quilômetro. A gente tenta correr para o próximo, a gente volta para o anterior, não dá certo. Não, vamos tentar fazer com que o ônibus pare aqui. Conforme o ônibus foi chegando mais perto da gente, nós verificamos que aquilo não era um ônibus. Você já deve ter visto aqueles ônibus socorro. É um ônibus que é cortado, ele tem um guincho na parte traseira,
E o ônibus que nós vimos de longe era aquilo. Quando ele chegou bem perto da gente, nós demos sinal, ele abriu as portas e o motorista que estava dirigindo aquele ônibus, um senhor vestido com um macacão de mecânico, todo sujo de graxa. Era difícil enxergar a pele daquele homem debaixo de tanta graxa. Ele abriu a porta e disse assim: podem subir, eu levo vocês. Podem subir e leva a gente para onde, né? Eu fiquei na porta, eu era o primeiro da porta, e falei assim: nós precisamos ir até o portão. O senhor está indo para lá? Sim, estou indo para lá. Nossa alegria. Entramos todos no ônibus, eu fui o último que entrei. E quando eu entrei por último, eu fiquei ali bem do lado do motorista. E aí eu perguntei para ele aonde que ele estava indo socorrer o ônibus quebrado. E, queridos, me arrepia só de pensar de novo na resposta que ele me deu. Ele disse para mim: não tem nenhum ônibus quebrado. O meu pai pediu para que eu viesse buscar vocês e levasse vocês até o destino final de vocês. Me arrepiei, né? Eu olhei e pensei assim: meu Deus, é a resposta da oração. Nós não oramos pedindo um milagre? O milagre está aí. Eu fiquei sem jeito, fiquei sem maneira de conversar com ele novamente. E o interessante, queridos, é que eu ficava olhando para ele e pensando: será que ele pode ser um anjo? E quando nós chegamos no bairro do Portão, é interessante porque o bairro do Portão é um bairro grande na cidade de Cotia. Quando nós chegamos na cidade do Portão, ele não perguntou para a gente para onde nós iríamos. Havia um entroncamento que dava acesso para o bairro onde eu morava e dava acesso para o bairro onde moravam os meus amigos. E ele parou exatamente naquele lugar, abriu as portas e disse assim para a gente: podem ir para casa, os pais de vocês estão esperando vocês. Eu desci do ônibus ainda estarrecido e pensei assim: quando eu piscar, o ônibus vai desaparecer, né? O ônibus guincho vai desaparecer. Não desapareceu, ele continuou indo. Mas nunca vou me esquecer que o pai daquele ser o enviou só para nos buscar onde nós estávamos e nos levar até o lugar onde nós precisávamos chegar no tempo certo. Daqueles meus amigos, eu não tenho certeza da quantidade de pessoas que nós éramos naquela ocasião, mas talvez uns 10 adolescentes. Daqueles 10 adolescentes, todos eles foram batizados. Todos eles entregaram a vida a Jesus poucos meses depois. E eles estão na igreja, ao menos que eu saiba, a maioria deles até o dia de hoje. Louvado seja Deus por essa bênção maravilhosa, não é verdade? Sabe o que a gente enxerga numa situação dessas? Até num ponto de ônibus escuro, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco durante todos os instantes de nossas vidas. Não tem aonde nós possamos nos esconder dele. Se nós falarmos: eu vou entrar num caixão, porque lá o Senhor não me alcança, mentira. Eu vou subir no prédio mais alto, lá o Senhor não vai estar ao meu lado, mentira. O Senhor está ao nosso lado todos os instantes de nossas vidas. Não há situação que o Senhor não veja, não há situação em que o Senhor não possa agir. E sabe, queridos, uma experiência que nós precisamos ter com Deus é a experiência de ouvir a voz de Deus. Eu acho que falar com Deus nós todos falamos. Nós todos oramos. E eu quero acreditar que a nossa oração ela é contínua e ela é diária. Eu quero acreditar que todo mundo que está aqui nessa sala, olha, tem bastante gente, nós estamos em 58 pessoas que entraram através de algum computador ou celular, e é possível que em muitas casas nós tenhamos muito mais do que uma pessoa nesse mesmo celular. Então, assim, a gente louva a Deus pela vida e pela família de cada um de vocês. E eu quero acreditar mesmo que todas essas famílias que estão me vendo, olha só, estou vendo aqui um celular escrito Olívia. Eu acredito que Olívia não é nem a mamãe nem o papai. A Olívia é uma bebezinha linda e o papai e a mamãe dela estudaram a Bíblia comigo quando eu fui pastor lá em Jacupiranga. Eu acho que é essa Olívia. Se não for essa Olívia, é outra Olívia linda também. E o papai e a mamãe dela são da igreja do Cambuci. Depois me conta aí, me manda uma mensagenzinha de texto dizendo qual das duas Olívias que é, tá bom?
mas é possível que seja aquela lá. Eu quero acreditar que todos vocês estão buscando a presença do Senhor, todos vocês estejam orando, vivendo uma vida de intimidade com Deus, mas a nossa experiência cristã, tão importante quanto orar, é conseguir ouvir a voz de Deus. E vocês sabem, Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco diversas vezes todos os dias. O problema é que nós estamos acostumados. A Débora mandou uma mensagem lá dizendo que não conhecia essa história. A história aconteceu lá na sua escola, Débora. O problema é que nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala conosco. Ele chega a dizer detalhes para você ao longo do dia, tipo, ó, veste essa roupa, não veste essa. Olha, eu acho que hoje você tem que levar o guarda-chuva. Ó, não esquece a blusa, vai fazer frio. Deus vai dizendo uns detalhes assim tão tolos, tão bobos para a gente, mas quando nós aprendemos a ter sensibilidade espiritual e nos acostumamos a ouvir a voz de Deus, coisas maravilhosas vão acontecendo em nossas vidas. E eu gostaria de hoje não incentivá-lo a orar, porque isso você já faz. Eu gostaria de incentivá-lo a buscar essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas dizem erroneamente que só os vegetarianos, os veganos, podem ouvir a voz de Deus quando ele fala nessas situações. Não é verdade. Deus fala com todos indistintamente. É um exercício que nós precisamos realizar para conseguir ouvir a voz dele. Eu vou contar uma outra experiência, tá bom? Porque eu sei que essas experiências é aquilo que a gente mais gosta de ouvir. Uma sexta-feira, eu estava voltando do trabalho. Eu trabalhava até às 5 horas da tarde, num bairro em Cotia chamado Jardim Barbacena. E no inverno, vocês sabem que 5h30 o sol já se pôs. E eu fazia o meu culto de pôr do sol, como muitos de vocês fazem. Eu fazia o meu culto de pôr do sol sozinho no ônibus, a caminho de casa. Isso é uma coisa que na cidade grande tem. Quem é do interior nem imagina, né? Quem é do interior diz assim, não, pôr do sol eu tenho que estar na minha casa, sentado, com tudo preparado, já o DVD ali pronto para apertar só o play, ou já com o que eu vou cantar, porque pôr do sol tem que ser assim. É assim, sim, no interior. Na cidade grande, só Deus sabe aonde a gente vai estar em cada pôr do sol nosso. E nessa sexta-feira, eu dentro do ônibus cheio, eu sempre vinha lendo a Bíblia ou algum outro livro dentro do ônibus. E eu morava nesse bairro do Portão, e para eu chegar na minha casa havia mais de um acesso. Eu podia descer exatamente no quilômetro 30, e quando eu descia no quilômetro 30 tinha duas possibilidades de caminho, ou eu podia descer no quilômetro 31, e ainda assim teria mais uma outra possibilidade de caminho, e era praticamente tudo a mesma distância. E eu me lembro que nesse dia eu estava lendo alguma coisa interessante e eu não queria descer. Eu pensei assim, vou descer lá no quilômetro 31, porque dá tempo de ler um pouco mais. E como eu entrava no ônibus no ponto final, eu sempre estava sentado. Nesta ocasião, sentado ainda, lendo, eu ouvi uma voz que de uma forma muito nítida e clara disse para mim, desce nesse ponto. Eu lembro que eu ainda questionei, eu falei assim, mas o que eu estou lendo está tão bom, deixa eu descer no próximo. A voz foi clara mais uma vez, desce nesse ponto. Não pensei duas vezes, peguei a mochila que eu usava para trabalhar, coloquei no ombro e já fui para a porta, desci. Quando eu desci, lembra que eu comentei que haviam 2 acessos para eu chegar na minha casa? Tinha um acesso que eu fazia que cortava uns 5 minutos, que eu passava num lugar que tinha um carreiro. Ó, quem é velho sabe o que é carreiro, hein? Tinha um carreiro de mato e eu passava por esse carreiro e cortava uns 5 minutinhos. Nesse dia, quando eu fui colocar o pé no carreiro, a voz falou para mim mais uma vez, não é por aí que você vai hoje. Você vai passar por lá, pelo caminho mais distante. Eu até parei, olhei para os lados. Com 14, 15 anos, eu já era mais ou menos esse tamanho que eu sou hoje, só que eu era magro, né? A gente engorda só depois que casa, por isso o marido gordo sempre a culpa é da esposa. Brincadeira, nenhuma mulher fique brava comigo aí não. E aí
a voz falou assim, vai pelo caminho mais distante. E eu olhei e pensei, será que tem um assaltante no meio desse mato, né? Eu pensei na proteção que Deus, naquele momento, estava disposto a me oferecer. E eu falei assim, Deus está dizendo para eu não passar, e eu não vou passar, vou dar a volta. E nisso que eu estou para dar a volta, continuo na rua asfaltada. Quando eu estou para virar assim, uma esquina assim, de um ângulo de 90 graus, quando eu estou para entrar na rua, eu ouço assim, gemidos. E percebo que esses gemidos é de uma moça. Quando eu ouço gemidos, eu pensei assim, meu Deus, o Espírito Santo me mandou para um lugar perigoso. Agora é que eu vou ser assaltado. Quando eu percebi naquela rua escura, com a luz quebrada, dois rapazes estavam segurando uma moça e o intuito deles, sem sombra de dúvidas, é que eles iriam violentá-la. E quando eu vi aquela situação, eu penso, eu volto correndo, né? O que que eu faço? A voz mais uma vez me disse, passa por aqui, aqui é o lugar por onde você tem que passar. Eu passei, eu não sabia se eu passava de cabeça baixa, se eu passava olhando, eu não sabia o que eu fazia, quando de repente eu percebi a moça, uma adolescente, estava ali agarrada por eles dois, eles já estavam despindo essa moça, e eu olhei para os dois rapazes, e quando não, eu percebo que um daqueles rapazes era alguém que estudava comigo na mesma sala de aula. O nome daquele rapaz era Juliano. Eu olhei e falei assim, o que você está fazendo aqui, Juliano? Ele me olhou de volta, a moça me olhou, e eu falei assim para ele, você não vai fazer mal para essa moça, não. Você vai deixar essa moça embora. Aí eu estendi a mão, falei assim, me dê a sua mão, moça. Segura na minha mão, eu vou te levar embora para casa. Ela desesperada, vendo que a situação dela não era boa, ela, no ímpeto, estendeu a mão, eu a puxei. Esse meu amigo Juliano, amigo não, colega de sala de aula, não tem como ser amigo de uma pessoa assim. Ficou me olhando assim atônito, ele devia estar muito drogado. Eu puxei a moça, ela mesmo com a roupa assim um pouco abaixada, eu a puxei, ela veio se erguendo, eu fui andando com ela rápido pela rua e ela morava na mesma parte do bairro que moravam aqueles amigos com quem eu havia estudado a Bíblia. E eu disse assim para ela, falei, olha, eu moro aqui, mas eu vou te levar até a sua casa. Ela ainda falou que não precisava. Eu falei, não, precisa sim. Eu não sei se esses rapazes vão vir atrás de você. Levei essa moça para casa e quando eu estou voltando da casa dessa moça para minha casa, eu vim assim agradecendo a Deus, porque naquela noite o propósito de Deus não era salvar a minha vida, era me usar como instrumento para que eu pudesse abençoar a vida de uma outra pessoa. E a moça não conhecia aqueles rapazes, ela estava passando por ali e eles com uma faca ameaçaram ela. Você imagina que situação? Queridos, o nosso Deus está presente na vida dos seus filhos, dos seus servos, 24 horas por dia. Ele está disposto a te abençoar, ele está disposto a te proteger, ele está disposto a te guardar, ele está disposto a te salvar, mas ele também está disposto a fazer todas essas maravilhas através da sua vida, na vida de outras pessoas. Você entende isso? Você compreende a dimensão disto? E às vezes nós só vamos conseguir nos tornar instrumentos assim tão poderosos e tão usados se nós aprendermos a termos uma intimidade com esse Deus fora do comum. Se nós aprendermos a respirar a respiração desse Deus, se nós aprendermos a ouvir a voz desse Deus, se nós aprendermos a andar os passos que esse Deus tem preparado para as nossas vidas. O meu apelo para você nessa ocasião é um apelo assim muito claro e muito direto. Nós não estamos vivendo num tempo de brincadeira. Nós estamos vivendo num tempo extremamente difícil. Coisas ruins já estão acontecendo, mas pelo que tudo indica, coisas piores do que as que estão acontecendo estão prestes a acontecer. Agora não é mais hora de brincarmos de sermos cristãos. Este é o momento de realizarmos uma entrega completa da nossa vida nas mãos de Deus. Esse é o momento de nos santificarmos. Este é o momento de nos purificarmos. Este é o momento de entrarmos na presença do Senhor para realizarmos uma entrega completa, uma entrega cabal. Esse é o instante que nós devemos devotar a nossa vida toda ao Senhor. Este é o momento.
E sabe o que é o pior? É que neste momento, que é o momento, alguns de nós estamos sonolentos. Alguns de nós estamos cansados. Alguns de nós estamos desmotivados, desanimados. Alguns de nós estamos fracos espiritualmente. Queridos, como que nós vamos resistir ao dia final, vivendo hoje com mornidão espiritual? Este é o momento de nós nos ligarmos ao Deus vivo, todo-poderoso. Este é o momento de nós nos rendermos e nos entregarmos a Ele de forma completa e absoluta, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos salvar e para que Ele possa abençoar a nossa família através de nós. Eu não sei se você já parou para pensar na seriedade deste momento que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já parou para pensar na seriedade. Eu não estou dizendo com isso que Jesus está voltando amanhã nem depois de amanhã, tá bom? Não é isso, não. Mas nós estamos vivendo hoje num momento em que nós podemos morrer amanhã ou depois de amanhã ou daqui 14 dias. Não é isso mesmo? Hoje, a professora do meu filho falou para ele que a mãe de uma amiga da mesma série que ele faleceu por coronavírus. Já pensou nisso? Eu estou fazendo um curso e alguém que fazia o curso junto comigo faleceu hoje também de coronavírus. Você percebe a seriedade disto? Nós não sabemos o dia de amanhã. E eu não posso terminar essa reunião sem apelar o seu coração para que a sua entrega ao Senhor aconteça hoje. Eu não posso desligar a câmera e entender que o culto de pôr do sol terminou sem que eu antes suplique a você para que a sua entrega ao Senhor de forma plena e completa ocorra hoje. O que precisa ser mudado na sua vida? Não preciso dizer, você já sabe. Quais são as coisas que você precisa melhorar na sua vida cristã? Não preciso te dizer, você já sabe. Queridos, nós vamos subir? Nós vamos para o céu? Se é esse o desejo da nossa vida, se é essa a resolução que nós tomamos, vamos acertar tudo aquilo que precisa ser acertado? Vamos resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido? Nós temos um céu para ganhar e para lá que nós vamos. Que o nosso bom Deus te cubra de bênçãos, que o nosso bom Deus te ampare na bondade e na salvação dele. Não se esqueça, ele está sempre com você. Desde o dia em que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, até o seu último suspiro na história deste planeta, o Senhor estará com você. Se você vier a morrer e ele não voltar antes, ele vai te chamar pelo nome, e do pó da terra você surgirá. Se ele voltar antes e você passar pelas pragas, passar pelas dificuldades, pelas lutas dos 144 mil, quando ele voltar nas nuvens dos céus, você será glorificado e subirá com ele, viverá e reinará com ele para todo sempre. Que o nosso bom Deus te abençoe e me abençoe também. Temos um céu para ir e é para lá que nós estamos indo. Eu quero convidar você para nós orarmos nesse instante. E enquanto nós oramos, eu quero que você mova o seu coração para mais perto do coração de Deus. Feche os seus olhos. Deus de amor e bondade, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao teu nome, porque tu és Deus bom, tu és Deus misericordioso e tu és o Deus constantemente presente em nossas vidas. Senhor, o Senhor nos tem livrado de situações tantas que nós não saberíamos neste momento mencionar e agradecer ao Senhor por todas elas. Mas nós louvamos e bendizemos o teu nome porque reconhecemos a tua proteção, a tua guarda, o teu cuidado em nossas vidas. Continue, Senhor, nos abençoando. Continue, Senhor, nos dirigindo e continue nos mostrando que nós somos teus filhos. Continue nos usando, Senhor, para que nós possamos abençoar a vida daqueles que estão próximos a nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Limpa, Senhor, a nossa vida. Lava-nos com ensopo para que nós possamos ficar puros. Permita, Senhor, que toda a tua vontade se cumpra em nossas vidas. E que neste momento eu e os meus amigos que oramos nesse instante possamos esconder as nossas vidas nas tuas mãos.
para sermos canais de bênçãos na vida dos outros e para continuarmos recebendo todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Essas bênçãos eu te peço, Senhor, muito agradecido, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um feliz e abençoado sábado para todos vocês. Deixa eu dar 2 recadinhos antes de liberar para aqueles que quiserem falar qualquer coisa, falarem também, tá bom? Os 2 recadinhos são os seguintes. Alguém abriu o microfone. Feche o seu microfone em nome de Jesus. Senão vai cair uma bola de fogo na sua casa. Já fechou. Eu sou um pastor brincalhão, viu? Fica tranquilo, não vai cair mais bola de fogo porque você já desligou. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O primeiro recadinho. Nós vamos continuar fazendo vários cultos e você é o meu convidado especial, tá bom? Sempre que for acontecer uma reunião, sempre que for acontecer um culto, eu já entendi que não vou ficar esperando a igreja voltar presencial, mesmo não me sentindo à vontade diante das câmeras. Deus me chamou para isso e é isso que eu vou fazer. Mas eu quero pedir a você para que, quando você receber um convitezinho desse, entre e participa com a gente de outros cultos, tá bom? E outro detalhe interessante, eu comentei com vocês que eu criei um canal no YouTube. Eu tenho feito lá muitos vídeos, alguns estudos já estão completos. Eu fiz uma série com 9 estudos sobre morte. Eu fiz uma outra série com 4 estudos sobre toda a história de Lúcifer, desde que ele foi criado até a destruição final pela qual ele vai passar, e tantos outros vídeos. O meu pedido para você qual é? Entra lá no canal, se inscreve e muito mais do que isso. Me ajuda a compartilhar essas mensagens. Eu creio que essas mensagens podem salvar vidas. E eu quero pedir a você para que você seja um canal de bênção. Tudo bem? Seja um canal de bênção para você me ajudar a divulgar essas mensagens, para que mais e mais pessoas possam